A gente já está na hora. Acho que vamos dar início. Alguém tem assim uma preferência sobre quem quer ir na frente ou a gente respeita a ordem que está na programação? Oi, Diana, agora a gente te vê bem. Bom dia. Então vamos respeitar a ordem que está na programação. Padre Joaquim, o senhor apresentou um vídeo, né, da sua exposição, então eu acho que a gente vai começar um vídeo, apresentando o vídeo, ou o senhor prefere apresentar de outra forma? Eu prefiro que seja apresentado o vídeo e na Tá ótimo, discussão a gente acrescenta alguma coisa, se for o caso. exatamente. Bom, então vamos lá, vamos começar pela apresentação do vídeo. Vamos. Completa. Olá, sou o Padre Joaquim Fernando Pontes III, da Arquidiocese de Fortaleza, mestre pela Universidade Federal do Ceará, e juntamente com José Aurélio Adriano Oliveira e professora Cláudia Burrâmara, apresento como proposta para o 27º SEMEAD o artigo técnico intitulado Aluguel de espaços como solução estratégica para instituições educacionais. Em termos introdutórios, apresentamos como contexto o fato de como a gestão estratégica pode contribuir para diferentes ramos de negócio. E isso é possível justamente porque o problema que nós apresentamos é como essa perspectiva da alocação de espaços com o intuito de obtenção de lucro, foi percebida enquanto solução a partir do nosso PDI da Faculdade Católica de Fortaleza. A questão de pesquisa subjacente é como gerar receita em uma instituição de ensino sem recurso financeiro para o investimento, e o objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver o processo de planejamento e implementação da política de aluguéis realizada na referida instituição, Faculdade Católica de Fortaleza, definido como seu planejamento estratégico. O nosso referencial teórico concentra-se em dois construtos: o da gestão estratégica, que justamente avalia como os procedimentos acontecem na formulação de estratégias de negócios dentro das instituições, e a gestão educacional, como sendo a proposta que justamente elabora o planejamento de uma instituição e também aponta os seus serviços prestados diretamente à sociedade. Na seção de metodologia, nós apresentamos quais foram os meios utilizados para a pesquisa. Primeiro, foi uma abordagem qualitativa, que, segundo Gray, apresenta propostas de investigação que almejam interpretar as experiências do indivíduo, suas visões e percepções sobre determinada vivência, e também um relato técnico que busca descrever um processo de investigação e intervenção prática realizado em uma instituição. O contexto investigado nós apresentamos como unidade de estudo a própria Faculdade Católica de Fortaleza. É uma instituição de ensino superior que foi recredenciada pelo MEC recentemente, mas que existe desde o ano de 2009. E ela é sediada no antigo prédio do Seminário da Prainha, que data do ano de 1864. A faculdade comemora, neste ano de 2024, os seus 160 anos. Para o diagnóstico da situação-problema, primeiramente partimos do Plano de Desenvolvimento Institucional, nosso PDI, no qual foi feita uma reunião com membros da diretoria, responsáveis dos setores técnico-administrativo e coordenadores de curso, e na divisão de grupos foi feita então a utilização da técnica de análise SWOT. A matriz SWOT, conhecida popularmente como FOFA, pela força, as oportunidades, fraquezas e ameaças, observou-se a localização como sendo uma força para a instituição, e também vimos nela uma oportunidade para então gerir lucro a partir da alocação de seus espaços. Foi justamente fazer a formulação
de uma estratégia para reduzir o custo de manutenção dos espaços ociosos do prédio, e para isso foi implementada uma política de alocação de partes da estrutura predial, a fim de contribuir para a geração de receita da faculdade e também conter os gastos com o custo de manutenção. Nesta seção de resultados obtidos, nós apresentamos aquilo que já foi visto como proveitoso com essa mudança da política de aluguéis. Os resultados são visíveis desde o segundo semestre do ano de 2022, e a cada semestre que se passa, observa-se que esse número aumenta, sejam de eventos civis quanto religiosos, e isso ocorre também por conta desse vínculo que existe entre a Faculdade Católica de Fortaleza e também a Arquidiocese na divulgação de suas mídias. Como contribuição tecnológica social, observa-se a importância da realização do PDI como instrumento de planejamento diagnóstico para a solução estratégica de uma instituição, associado justamente à matriz SWOT como ferramenta de avaliação de ambientes internos e externos, e assim, associado a uma outra, observa-se a implementação da política de aluguéis da Faculdade Católica de Fortaleza, atendendo ao objetivo dessa pesquisa de documentar e descrever o processo de planejamento para a elaboração da estratégia comercial para a geração de receita. Estas são as referências bibliográficas utilizadas durante a apresentação deste slide. E muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus os abençoe e ilumine. Marta, acho que você está no mudo. Parabéns, Padre Joaquim, pela sua apresentação. Você quer precisar algum tema? Quer contar um pouco para a gente, um pouco mais a história da pesquisa? Qual foi a motivação? Nós fizemos a disciplina de gestão estratégica e coincidiu de ser justamente no período em que estávamos na elaboração do nosso PDI na faculdade. E naquele momento a gente teve como estratégia, a gente utilizou a matriz SWOT, dividimos os funcionários, e foi brilhante como a gente conseguiu reconhecer na localização do prédio uma estratégia para melhorar nossa rentabilidade, nossa sustentabilidade através da política de aluguéis, já que como o prédio ele é muito grande, tem muitos espaços ociosos, e aí, coadunou uma coisa com a outra, a professora Cláudia nos recomendou a transformar isso em um artigo tecnológico, porque até então era uma novidade para o nosso programa de mestrado, e o resultado foi a produção deste artigo, e até então nós achamos por bem apresentá-lo em um congresso, um evento científico, para então ouvir a apreciação de outras pessoas, recomendações, porque a estrutura, como a gente observa, ela obedece justamente esse perfil de artigo tecnológico, apresentando uma contribuição social, um diagnóstico e, principalmente, né, o meio que foi utilizado para chegar a essa estratégia. Então, desde já, eu agradeço muito a paciência de todos e estamos abertos a recomendações. Bem, muito bem, muito interessante. Eu queria fazer algumas recomendações, mas também quero abrir o espaço se alguém mais quer falar, quer conversar, quer fazer alguma pergunta. Bom, então vou começar a discussão. Bem, bom, em primeiro lugar, a parte do problema, né, teria sido bastante interessante explicar, talvez, em termos gerais, né, a situação financeira, os gastos, fazer uma comparação, né, da viabilidade, do estado, da situação, né, do prédio, porque algumas vezes se pode requerir tipos de investimento, né? Não só na infraestrutura, senão também em aspectos de marketing para poder alugar os espaços. Então, algumas vezes, para poder ter esse ingresso, essa renda, se requer também outras estratégias
para valoração dessa infraestrutura. Então, por aí a gente poderia enriquecer para situar um pouco melhor tanto a gravidade do problema institucional como a viabilidade da possibilidade da alocação. Então, vai por aí a minha pergunta: quanto realmente contribuiu essa possibilidade do aluguel, né, uma viabilidade financeira da faculdade, e quais são as perspectivas, né, quais são as estratégias, porque o SWOT leva finalmente ao desenvolvimento de estratégias, né? Nesse caso, a estratégia foi o aluguel, mas tem antes de fazer um negócio, a gente vai ver a viabilidade do negócio, não sei, fazer um fluxo de caixa mínimo, ver que tipo de investimentos iniciais se deve ter. Vocês chegaram a fazer isso? Chegaram a fazer essa parte do exercício? Nós fizemos inicialmente, não é assim, primeiramente uma avaliação dos espaços. E as duas coisas que nós chegamos, é interessante, até já coloquei aqui, já para fazer um acréscimo na pesquisa. Nós chegamos a algumas conclusões, principalmente com relação aos espaços ociosos que já estavam começando a deteriorar. De um primeiro investimento inicial, foi mais a questão de a pintura de algumas salas de aula, para poder também alugar, a questão de manutenção dos ar-condicionados, que era também necessário. Esse primeiro investimento, realmente percebeu-se uma saída pelo fluxo de caixa, mas, ao mesmo tempo, a nossa grande surpresa é que, como a gente pode ver nos resultados obtidos, né, já no primeiro semestre houve uma grande procura. E se sucedeu a cada semestre que passa, porque também eu não falei para não tornar a apresentação muito grande, mas nós dividimos entre eventos religiosos e eventos civis. E a procura de ambos foi muito alta, para concursos públicos, para eventos de caráter assim religioso, como coletivo de imprensa. Então, isso nos surpreendeu bastante. Assim, claro que foi uma via de mão dupla. À medida que entrava investimento na faculdade, à medida que entrava valores referentes aos aluguéis, a gente também investia mais ainda no espaço para melhorar mais ainda a estrutura e viabilizar ainda melhor o aluguel. Entendido, entendido. Alguém quer comentar? Fazer algum comentário adicional? Se não, agradecemos a sua presença e vamos dar passo à seguinte exposição. Nesse caso, será uma exposição sincrônica aqui. A Alessandra nos vai apresentar exatamente a proposta de um modelo conceitual para o desenvolvimento de um sistema de gestão ambidestro. Com você a palavra, Alessandra. Vocês conseguem ver a minha tela? Só peço para que aumente Isso, em formato mas de já está apresentação. aparecendo, né? Sim, agora sim. Aqui, legal. Então vamos lá. Então, eu sou a Alessandra Lima, estou falando aqui de São Paulo, mestre aqui em desenvolvimento de negócios e inovação pelo Mackenzie. E eu vou apresentar esse resumo aqui do trabalho feito junto com o meu professor que está aqui, o professor Dr. Alexandre Nabil, pelo qual eu já agradeço por todo o apoio durante todo o período. Então, a gente vai falar sobre como a gente identificou a oportunidade, como a gente fez o diagnóstico, um pouco do que trouxe embasamento conceitual teórico, resultados e aprendizados e o quanto esse trabalho está ainda em progresso e próximos passos, né? Então, quando a gente começou, o que motivou a gente falar sobre o tema de ambidestria foi entendendo que as organizações estão passando por cada vez mais transformações, elas estão evoluindo o tempo inteiro, mas tem uma questão de que essas transformações não dão resultados esperados. Aqui à direita tem um gráfico que a gente mostra, um gráfico desenvolvido por uma consultoria internacional que é a Bain Company, e ela mostra uma evolução de 2013 para 2023, que mostra para a gente que as transformações que excederam as suas expectativas continuam ali no 12%. Elas estão diminuindo o quanto elas falham, mas elas continuam apresentando resultados medíocres. E a gente foi entender, então,
por que essa situação acontece, né? Tem menos fracasso, mas não tem mais sucesso. Então, se as transformações nas organizações são tão importantes e necessárias, por que elas fracassam? E o case em questão é um case de uma aplicação numa empresa de um segmento financeiro que estava passando por questões, por vários problemas organizacionais, estruturais, que precisava ser remodelado, precisava buscar uma transformação, mas que, de fato, tinham ali impedimentos que não deixavam essa transformação avançar. Então, este trabalho foi aplicado numa empresa cujo depois, né, que a gente conseguiu colocar esse novo sistema de gestão em funcionamento e um planejamento estratégico mais robusto implementado, a gente conseguiu observar resultados significativos, tanto em participação de um mercado, quanto em faturamento, quanto em número de clientes e também em satisfação dos colaboradores. Mas deixa eu falar um pouco do problema que tinha lá. A gente está dizendo que a gente tinha problemas de ordem financeira, então a gente estava ali com o faturamento não conseguindo bater a meta, a rentabilidade mais baixa do que esperado pelos investidores e uma despesa muito alta, uma das mais altas do mercado. A gente, quando olhava para processos, a gente tinha atraso na execução de projetos, quando a gente fala de pessoas, faltava empoderamento das pessoas para que elas tivessem autonomia para resolver problemas, e quando a gente olhava para o cliente, a gente não tinha nem métricas suficientes para saber o quanto eles estavam satisfeitos com a nossa operação. O método aportado foi o Design Science Research aqui, onde a gente conseguiu olhar numa visão 360, olhando para dentro da organização, olhando para mercado, entendendo pela ótica de pessoas, de processos, também entendendo tecnologia, resultados financeiros. A gente foi olhar tudo dentro, olhando, comparando também com o mercado externo, aplicando alguns frameworks que eu vou contar aqui para vocês, para que a gente pudesse ter um diagnóstico mais preciso e mensurado do problema em questão. Então, como eu estava dizendo, a gente olhou dentro da organização as suas estratégias, processos de governança, capacidades instaladas e não instaladas, métricas de performance, então financeira, de processos, de clientes, de pessoas. Fizemos pesquisas quantitativas e qualitativas, fizemos focus group para entender. Então, o alto nível da companhia passou por entrevistas, os colaboradores a gente fez focus groups, a gente fez pesquisa quanti e quali, compilamos todos esses insights para que a gente tivesse, então, um diagnóstico mais preciso possível. Quando a gente fala de embasamento conceitual, no trabalho em questão, os embasamentos estão descritos, né, na bibliografia. A gente foi entender de planejamento estratégico, vantagem competitiva, inovação, transformação cultural e digital, metodologias ágeis e aqui mais inovadoras, gestão de resultado e governança para embasar o trabalho. Então, a gente usou também a análise SWOT para entender as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas, para que a gente conseguisse, então, entender que as empresas mais inovadoras e mais modernas, elas cuidam do seu processo atual com a mesma urgência que elas cuidam do seu futuro. E aí considera-se uma estratégia clara, processos muito bem definidos, dados organizados e bem distribuídos e seguros, também olhando para as suas bases tecnológicas e também para as suas pessoas. Então, mas como levar essas empresas para esse lugar? Então, a constatação que a gente chegou é que a gente precisava olhar ao mesmo tempo performance e saúde organizacional. Então, quando a gente fala de performance aqui do meu lado esquerdo, é o que a organização faz para desenvolver seus produtos e crescer no mercado, e saúde organizacional é como ela faz isso, né? Como ela está alinhada para oferecer e se reinventar de forma sustentável. Deixa eu avançar aqui. Então, qual que é a proposta do trabalho? Um sistema de gestão que fosse capaz de criar na organização um design organizacional para que ela pudesse ter capacidade para seguir com robustez, manter o negócio atual rentável, saudável, ao mesmo tempo que ela deveria se preparar e pensar nos seus próximos passos no futuro, de forma flexível, ágil, gerando negócios que garantam a sua perpetuidade. Aqui, então, a gente consegue demonstrar esse modelo de gestão em questão, onde a gente separou num frame aqui, que considera
um olhar para estratégia de futuros, então a gente trouxe para a companhia um olhar recorrente, e tudo que eu estou falando aqui, a gente está dizendo, não é uma ação, mas é um processo frequente, recorrente, consistente, ensinando a organização e as suas lideranças e os seus times a olhar frequentemente para tendências, para entender o hoje e o amanhã, para olhar para o que é core do negócio e o que seriam possibilidades de receitas adjacentes, entendendo ali a sua cultura, o seu propósito, a sua missão, a sua visão. Quando a gente olha para processos, a gente também trouxe um olhar para a evolução dos seus processos, olhando para as jornadas mais eficientes, também entendendo como poderiam vencer com o digital. Quando eu olho para capacidades, a gente entendeu as melhores estruturas, modelo de gestão, liderança, gestão de desempenho, reconhecimento e recompensa, e também ali uma última plataforma, último pilar, que é governança e performance, para que a gente pudesse ter dados suficientes e métricas de sucesso para medir essa evolução e os aprendizados necessários. Com tudo isso, a gente está dizendo que a gente aprendeu a rodar experimentos, tirando essas hipóteses para levar para experimentos onde a gente podia criar, aprender, testar, fazer e melhorar. Isso tudo aprendendo também a trabalhar com parceiros dentro da própria organização, incluindo ali os próprios colaboradores, o seu cliente como input, os seus parceiros de negócio como input, mas também entendendo essa visão tridimensional aqui, que é a empresa, a comunidade, o mercado, os seus parceiros, aprendendo com esses feedbacks e melhorando constantemente. Então, como eu disse aqui, o desafio era a gente ensinar a companhia com práticas e ferramentas a tratar a sua necessidade de mudança, assim com a mesma urgência que ela tratava o seu dia de hoje. Então, a companhia passou a cuidar e rodar os seus projetos utilizando uma metodologia mais ágil. Então, quais foram os benefícios aqui, de um modo geral, que a gente pôde perceber? Para as pessoas, elas possibilitaram aprender novas ferramentas, serem mais produtivas e protagonistas para identificar, resolver problema, cada um no seu nível, e lideranças com maior capacidade de gerir os seus times com ferramentas mais modernas e mais eficientes, olhando para a melhoria contínua. Para a organização, objetivos mais claros, alinhados numa cascata de execução e resolução de problemas que conseguia ajudar a aumentar a produtividade, e obviamente os resultados chegaram aqui. Então, a gente conseguiu aportar para a companhia um sistema de gestão que olha para a performance e para a saúde organizacional com a mesma relevância. Então, aqui a gente tinha métricas de pessoas, métricas de cliente, métricas de processo e progresso e métricas financeiras para retroalimentar esse processo constantemente. E, por último, quais são as implicações e considerações finais? Acho que o que a gente propôs é um modelo que combina prática, processo, propósito da organização, respeitando a história e a cultura, flexível e adaptável ali a cada organização. O objetivo final é adquirir resultado financeiro, mas que a gente entendeu que para que isso fosse possível, a gente precisava mexer com as pessoas e com os processos. Então, isso é um outro... E a gente viu ali que essa performance financeira de organizações que são mais saudáveis, elas têm ali um resultado 3 vezes maior do que as que não são saudáveis. A gente também pôde perceber que melhorias mais rápidas, empresas que focam em sua saúde organizacional crescem 18% de um aumento ano a ano, a gente também pôde comprovar isso. Mais retenção de talentos e também uma alavanca de performance futuro ali para garantir o futuro da organização mais saudável. Outra constatação importante aqui é acompanhar, observar, medir, comunicar, reconhecer, recompensar o sucesso, cria uma cultura que reforça que a gente está no caminho certo de que a gente deve melhorar. A gente conseguiu testar isso, né? Importante dizer, eu não disse no início. Testou em áreas pequenas, depois foi ampliando para a organização como um todo, até que toda a organização virou, então, o modelo de gestão. Então, a gente pôde testar que ele é aplicável a diferentes áreas de negócio. Eu não estou mais nessa organização, estou aplicando o mesmo processo hoje no outro segmento, hoje no segmento de educação, testando o mesmo frame, as mesmas ferramentas e práticas, também hoje aplicando isso num processo de transformação em andamento. Então, esse é um modelo que está sempre ativo, né, e evoluindo. E, por último,
quando a gente junta aqui transformação com inovação, a gente tem também uma receita poderosa, porque programas de fomento à inovação, como capacitação, programas de ideias aqui, subsidiando esse crescimento das pessoas, a gente percebe que mantém os colaboradores ativos, aprendendo e melhorando ali o seu processo, e isso encascata melhor a organização. Então, é isso. As referências teóricas estão também no artigo que a gente pode compartilhar com vocês. Mas o que, para fechar aqui, é que a gente possa, né, entender que, como o aprendizado central, é que nós próprios colaboradores e pessoas, os nossos times e nossas organizações sejam incansáveis em aprender e melhorar continuamente. Então, acho que esse é por último. Professora, acho que é isso. Muito obrigada. Parabéns realmente pela apresentação, pelo estudo de caso que fizeram. Não sei se alguém tem alguma pergunta, ou se o Alexandre também que está aqui, se o professor também quer dar algum complemento da ideia. Bom, se não, vamos lá. Eu tenho várias coisas para perguntar, sim, várias reflexões, né? Um estudo de caso que eu acho muito interessante. A perspectiva da gestão ambidestra é uma perspectiva geralmente muito holística, né? Uma visão integral, desde os aspectos estratégicos até operativo, para conseguir implementar e desenvolver uma série de estratégias da organização. Então, por esse lado, eu estou muito satisfeita. E também que se tenha iniciado com uma problemática mais desenvolvida, vocês fizeram um diagnóstico e finalmente fizeram uma proposta de pesquisa-ação, né? Vamos ver uma linha base, como a situação está, e vamos acompanhar o desenvolvimento da implementação de uma série de aspectos. Como foi esse segmento? E aí é onde eu quero me centrar, porque também a posição do pesquisador já não é só uma posição neutra, né? É uma posição de estar intervindo diretamente num processo de mudança, né? Como foi esse segmento e como foi esse processo de cocriação de valor, na verdade, do pesquisador com a organização? A minha posição era uma posição de responsável por criar metodologias de trabalho, né? Então, eu tinha esse papel na organização de atuar nessa frente. Então, para mim, foi mais fácil, porque eu estava no mestrado e receber o embasamento conceitual e teórico para suportar, então, o diagnóstico. Então, a organização me deu acesso e empoderamento para fazer. Nós começamos ali fazer um diagnóstico de leitura de todos os KPIs da organização, entendendo que a saúde da organização estava com gap e precisávamos fazer alguma coisa. Então, foi mais fácil a gente, partindo de uma dor real, latente, começar a fazer diagnósticos, então começamos a entrevistar os altos executivos. Depois de entrevista dos altos executivos, a gente começou a fazer grupos focais com diferentes áreas da organização, aportamos pesquisas quantitativas para todos os colaboradores, medindo o quanto eles entendiam que a cultura ela era uma cultura aberta a resolver, identificar problemas, e se eles tinham metodologias e ferramentas para fazer, como é que eles entendiam ali a relação cliente e fornecedor entre áreas. Então, a gente foi fazendo e validando as quantis nos workshops de focus group. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia pesquisas quantitativas, a gente validava isso no focus group. E juntos com os colaboradores também, a gente foi co-criando essas soluções e testando alternativas. Então, esse foi um processo que, ao longo do período todo, a gente conseguiu ouvir, escutar, pesquisar, co-criar, e aí, na sequência, a gente foi, então, testando. Então, vamos testar numa área pequena,
se uma transformação, porque tem um framework no trabalho no trabalho teórico, a gente mostra isso, tem um frame de transformação de processos lá na linha de frente. Então, a gente foi testando e vendo que dava certo resultado. Na medida que os resultados iam sendo positivos, a gente ia melhorando com os colaboradores, Fazendo, né, a fazendo melhora as melhorias, contínua, a a melhoria melhora contínua. contínua, né? Então, eu acho super interessante. Alessandra, agora um ponto, sim, que eu acho que aí a gente pode conversar, porque nas conclusões tem, assim, uma certa geralização, né? Você geraliza um pouco os resultados. Então, aí é onde eu queria entender, ou seja, como um caso tão específico pode ter uma linguagem nas conclusões. Uma coisa é a contribuição do case, né, ao conhecimento, e outra coisa é já pensar, olha, isso pode ser no conjunto de organizações, né? Porque vai depender de uma série de fatores, como exatamente você acaba de comentar. A cultura institucional, o setor onde está, as perspectivas econômicas, etc. Mas, nesse caso específico, teve um apoio positivo a essa visão mais holística, não é assim? Sim, na empresa onde eu estava anteriormente, a gente não conseguiu traduzir os resultados. Tem uma correlação, né? Obviamente, a gente acredita que tem uma correlação, né? Tem uma correlação direta com uma execução mais precisa. Os resultados vieram, e eu tenho um slide que eu menciono ali, os resultados finais de como essa organização se tornou ao longo de anos, né? Não foi num período de 6 meses, esses resultados não poderiam acontecer, mas sim uma transformação cultural, e a gente percebe a evolução contínua no mercado até hoje. Mas a gente não conseguiu trazer exatamente ali os números associados. Tem uma correlação direta, a gente acredita que tem uma correlação direta, mas eu não consegui trazer os resultados a público, né? Porque eu não estava lá e eu não tinha autorização para trazer esses resultados tão diretamente. O que Bem, hoje eu estou testando novamente num outro segmento, e por hora, 2 anos de teste, por hora, parece que o mesmo frame, respeitando e tendo a capacidade de flexibilizar, ele faz sentido também em outro negócio. Então, já é a sim. segunda aplicação que parece que se comprova que, com as devidas adaptações e flexibilizações, ele é um modelo que pode ser replicado. Excelente. Talvez explorar mais também o fato de você estar dentro das organizações como parte do sucesso, não só no acesso à informação, senão também no compromisso institucional a respeito dessa mudança. Mas parabéns novamente, Alessandra, Obrigada. pela pesquisa e por dar continuidade em novos casos. Obrigada. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Professor Alexandre? Que está presente. Não, eu só quero acrescentar que qualquer processo de transformação, né, de mudança, depende muito do apoio da alta direção, né? Tem uma questão de cultura, obviamente, né, que é diferente em cada organização. Você tem organizações, por exemplo, a Alessandra agora está na Vitro, né, que é uma empresa que já tem uma cultura de inovação, vamos dizer, desde a sua criação, né? É diferente de uma empresa no segmento financeiro, que é mais hierárquica, né, e mais tradicional. Então, obviamente que a ideia do modelo de ambidestria é um conceito que, vamos dizer, já está consolidado, né, na literatura. Quer dizer, muitas empresas estão, de alguma forma, implementando ações, né, nessa direção. Agora, o como fazer realmente que é o X da questão, né? Como é que você transforma a organização? Então, o modelo é uma proposta, obviamente, que está evoluindo, como a Alessandra falou, mas obviamente que a dificuldade dessa implementação vai depender muito do apoio da alta direção e da cultura que já está estabelecida. Então, talvez seja essa a minha contribuição. Excelente, muito obrigada. Realmente a liderança é fundamental nesse processo, mas também o compromisso, né, assim, o compromisso institucional de ter alguém nessa função ali já assignada. Eu acho que isso também é a parte da pesquisação que é tão interessante, que também pode ser ressaltada. Então, eu acho
excelente, parabéns novamente pela pesquisa e por dar continuidade à linha. Vamos, então, para a seguinte exposição. Seguindo a ordem, né, que está no programa, temos agora o mapeamento de fluxo de valor, optimização do fluxo de entrega de IPs em uma indústria de construção offshore, e não vejo, em princípio, alguém que esteja aqui, ou sim? Alguém está representando essa apresentação? Porque a gente não tem também nenhum vídeo. Então, tomamos nota do artigo, mas não temos uma representação para a sua exposição. Então, vamos à última exposição, à última apresentação, que sim tem um vídeo, está aqui Diana Teixeira para representar os autores, e queria saber, Diana, você quer fazer alguma introdução? Ana também está, Ana Maria Magalhães, né? Ambas da Universidade Federal da Paraíba, e vamos então à apresentação do vídeo. Tenho aqui o vídeo já colocado. Um momentinho, deixa eu ver aqui. Tem que ser com... Olá, eu irei apresentar o artigo tecnológico Otimização da Gestão de Estoques em uma distribuidora de materiais médicos. Esse artigo tecnológico foi desenvolvido em uma distribuidora de materiais hospitalares da cidade de João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, os distribuidores são os que compram e vendem produtos da indústria, possuindo vínculo de exclusividade, obtendo um privilégio como marca, região ou categoria do produto. Uma vez que cada organização hospitalar possui seu próprio modelo implantado, os fornecedores precisam se adaptar aos clientes para garantir o atendimento das suas demandas, o que torna as operações ainda mais complexas. A modalidade de venda por meio de consignados, na visão de Barbieri e Michelin, só ocorre mediante a utilização do material, porém o item precisa estar disponível para a unidade hospitalar, que deterá a guarda física. Se não utilizado, os itens são devolvidos. Sendo assim, a disponibilização dos consignados incide no aumento de estoque dos distribuidores, pois os estoques em poder das unidades hospitalares representam parte do estoque total da empresa. Devido a isto, a gestão de estoques de materiais hospitalares se torna mais complexa em consequência do grande número de tipos de movimentações, tipos de materiais e procedimentos. Neste contexto, o objeto deste estudo é a Beta Distribuidora de Materiais Hospitalares da cidade de João Pessoa, que possui elevados níveis de estoque com grande variedade de itens, possuindo também altos índices de compras e de perdas de materiais, demonstrando uma gestão de estoque inconstante, comprometendo um alto valor financeiro. O grupo de produtos médicos especiais é chamado OPME, órteses, próteses e materiais especiais, e participa de grande parte dos processos hospitalares, a partir do agendamento cirúrgico, logística de movimentação dos materiais, apuração das informações, consumo e faturamento. Esta pesquisa visa então identificar os níveis de estoques adequados para os itens OPME, visando reduzir custos de aquisição, estoques e desperdícios, sem comprometer o atendimento das demandas dos clientes. O objetivo neste artigo foi apresentar a implementação da gestão de estoques na Beta Distribuidora de Materiais Hospitalares. Quanto à empresa investigada, é uma distribuidora de materiais médicos hospitalares de médio porte, atua há mais de 9 anos no mercado como distribuidor exclusivo de uma multinacional em tecnologias médicas, situada na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Tem clientes em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Tem como clientes unidades hospitalares e médicos conveniados. A modalidade de atendimento desses clientes é por meio da consignação e venda dos estoques.
Quanto à realidade encontrada, a empresa possui um elevado nível de estoque, sendo identificados em dezembro de 2022 um total de 2.029 itens cadastrados, 232 tipos de item em estoque, 157 destes itens vendidos e um faturamento mensal de 1,7 milhões de reais, porém um valor em estoque de mais de 5 milhões de reais. No ano de 2022, a empresa teve um faturamento de mais de 20 milhões e desses houve uma perda total de 3%. Com base nas oportunidades de melhorias identificadas, foi proposta a implantação de uma gestão de estoque por meio de ações para a otimização do estoques mediante análise de vendas, estoques e classificação. Durante o levantamento de dados para a realização da pesquisa, foi observado que o sistema de informação da organização continha todos os registros das operações realizadas e movimentação de estoques. Contudo, estes dados eram disponibilizados em relatórios separados. Como a tecnologia é uma grande aliada na gestão da empresa Beta, foram solicitados então melhorias no sistema de informação, como implantação de relatório de classificação ABC e geração de estatísticas comerciais, com diversos relatórios contendo todas as informações de movimentações presentes nas notas fiscais. Os estoques consignados, eles são desconsiderados no momento de realizar a verificação do estoque e pedidos de compra por dois motivos. Uma parte deles constitui um estoque emergencial em cada unidade hospitalar para itens utilizados em procedimentos de urgência, ou estão destinados para procedimentos, sendo neste último caso a expectativa desejada da utilização que gerará uma venda do produto. Foi solicitado um ajuste de relatórios emitidos pelo ERP, foi realizada a classificação ABC para ocorrer uma priorização adequada nesses estoques. Para verificação do tempo de ressuprimento, foi identificado as informações dos últimos 6 meses, para daí ser feito também esse cálculo do tempo médio de reposição. E quanto ao dimensionamento dos estoques, foi feito o cálculo do ponto do pedido e o cálculo do estoque de segurança. Para a classificação ABC, definiu-se que o estudo iria focar nos itens da classe A. Também foi possível fazer o cálculo do dimensionamento do estoque. Houve a constatação também de que o tempo de ressuprimento não é fixo para todos os produtos e pedidos, que não existe uma restrição de dias e horários para inserir a ordem de compra diretamente no sistema de informação do fornecedor, mas que os pedidos são expedidos pelo fabricante em apenas 2 dias de cada semana. Ademais, ao alinhamento do setor de compra com o de contas a pagar, que possuem programações semanais, foi definido o modelo de revisão periódica apresentado por Green como o mais adequado para a operação da distribuidora. Na etapa seguinte, foi realizado o dimensionamento dos estoques com a indicação do estoque de segurança. Então, uma vez identificado o tempo médio de ressuprimento, a demanda média e o estoque de segurança, foram definidos os pontos de pedido que indicam o momento de realizar a compra de cada item. A partir da verificação desses níveis, foram realizados pedidos de compra para atingir os níveis indicados no estudo. Com o nível de ponto de pedido semanalmente, são verificados os níveis de estoque dos itens que, estando com a quantidade igual ou menor ao nível do ponto de pedido, deve ser emitida uma nova ordem de compra. Como um resultado da implementação que foi realizado na empresa, com o planejamento das compras foi identificada uma redução no nível total do estoque e na quantidade de itens. De dezembro de 2022 até junho de 2023, houve uma redução de 14% no nível de estoques. Redução dos pedidos de compra em relação aos pedidos realizados no ano de 2022. Como resultados obtidos, por fim, foi atingido o objetivo de implementar a gestão de estoques, otimizando o sistema de compras, obtendo como resultados a redução dos volumes de compra, dos níveis de estoques em itens e custos, das perdas e da quantidade de pedidos de compras emergenciais. Observa-se ainda como oportunidades de ampliação desses estudos a aplicação da classificação XYZ com a classificação ABC. Obrigada.
Marta, você está sem áudio. Tá mudo, Agora, professora. agora sim. Muito bem. É, muito obrigada pela exposição. Realmente muito interessante, ilustrada a pesquisa, desde ter uma linha base muito clara sobre como estava inicialmente os estoques, o tipo de investimento que se necessitava para fazer através das metodologias, porque foram várias técnicas que foram implementadas. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, Diana, se quer complementar algum ponto da exposição. Também está aqui a coautora Ana Maria Magalhães, se querem complementar algum aspecto importante da apresentação. Não, tá bem. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, senão eu Professor, passo. Ana Maria, sim. pronto. Eu só vou focar, que acho que deu uma travada no vídeo, não sei se travou para vocês, com relação, como é um artigo tecnológico, né? De fato, quais foram as melhorias observadas, né? Então, realmente teve a mitigação do erro operacional, né? Ou seja, com essa inserção do novo módulo, né? A solicitação e a toda a base, né, que foi vista dos relatórios, dos dados, né? Observou-se até que tinha erros de digitação, né, no cálculo lá, então realmente teve um cuidado maior com relação a esse manuseio do sistema, né, a redução na quantidade de itens em estoque, e aí houve uma redução de 23,11%, a redução no volume do valor de estoque, na porcentagem de 14,39% até setembro de 2023, e com isso a redução no volume de compras também, né, que foi visto no primeiro semestre. Então, assim, a gente verifica que, de fato, contribuiu nessa, mesmo com um período, né, só de análise de 6 meses, mas como contribuiu em termos quantitativos com a organização do estoque na empresa. Interessante. Teve alguma travada no vídeo? Todos? Sim? Sim. Que pena. Bom, Posso fazer uma pergunta? sim, por favor. Bom dia. É, a minha questão é a seguinte: eu entendi que vocês focaram nos itens classificados como A, né, na curva ABC, classificados como A. E aí houve uma redução significativa do volume de itens em estoque, que normalmente, quando a gente analisa compras e estoques, essa redução é exatamente no item C, né? Aqueles produtos que menos giram. Então, eu queria entender um pouquinho como é que aconteceu isso no processo, já que a análise de vocês foi só nos itens classificados como A. Então, como está no artigo, né, porque esse artigo tecnológico foi fruto de um TCC, trabalho de conclusão de curso, da Liviane, então a gente realmente focou nos itens classe A e fez, né, toda a questão da operacionalização do estoque nesses itens. Com relação aos itens classe C, a gente apenas fez recomendações, né, para a empresa, para a utilização desses itens, né, que seriam ações promocionais para vendas dos itens da classe C e os não vendidos no período estudado, né? Então, assim, a gente não desenvolveu nada com relação aos itens classe C. O foco foi realmente nos itens A, mas fizemos recomendações. Entendido, Interessante. obrigado. Interessante. Sobre o sistema de informação, eu queria saber também qual é o tipo de investimento que se teve que fazer, porque se vê, né, uma redução finalmente dos custos e do nível de estoques que se precisa, a valoração do nível de estoques, mas também, de repente, se teve que fazer um investimento, né, na parte do sistema de gestão da informação. Como foi esse processo e como foi a toma de decisão dentro dessa visão, como foi a sensibilização, né, da própria cultura organizacional em torno a essa integração desses informes, desses relatórios que estavam separados, né? Então, Marta, a gente propôs, né,
o RP ele já é utilizado, então a gente apenas propôs a inserção de um módulo, né? Então, assim, a gente não tem resultado, não sei se Diana pode falar mais alguma coisa, mas a gente não tem o quanto de investimento foi feito nesse novo módulo, já que eles já têm o RP, né? Eles têm já um sistema, então só foi acrescentar um módulo, né? E assim, como já é de utilização dentro da organização, né? Já está culturalmente utilizado, então não teve grandes alterações, grandes digamos assim, modificações, né, mudanças operacionais por conta disso, porque o software ele já é utilizado, apenas foi acrescentado um módulo para o foco do estudo, né? Foi solicitado acrescentar um módulo para o foco do estudo. Interessante. Então, não teve uma necessidade de investimento muito grande. E durante quanto tempo? Porque eu não entendi bem quanto tempo teve a mudança, né? Desde que se iniciou esse processo de integração até o final. Quanto tempo, mais ou menos, a gente está Foram falando? 6 meses, né, para pegar os dados, mas um ano, ao todo um ano. Ao todo um ano para ver as modificações correspondentes. Isso. E isso foi mostrada para a alta direção, foi mostrada para a direção do hospital. Como foi essa interação final com o processo decisório? Marta, eu acredito que sim, porque a Liviane foi aluna, né, do curso de administração e ela trabalha na. Desculpa, eu acredito que sim, deve ter sido passado para a direção, como ela é funcionária. Eu posso complementar, a Liviane, como a Ana falou, né, ela é autora também do trabalho, foi fruto do TCC dela, esse trabalho, e ela implementou, fez todo o processo de pesquisa e de implementação na empresa que ela trabalha, no setor que ela trabalha. Então, ela trabalha diretamente com esse, né, ela viu na sua função esses problemas, essas problemáticas e trouxe para o estudo, implementou e conseguiu esse resultado para a empresa. Então, a empresa obteve também esse resultado financeiro, não somente de estoques, né, mas também um custo que diminuiu para eles, eles tinham ali um valor alto de estoque, que foi também dirimido, né, aí com os meses e com a implementação dessas metodologias. Muito bem. Algum outro comentário adicional, alguma interação? Eu queria Mas só eu acho. Eu queria só complementar que, no fim, né, é uma empresa de pequeno, de médio porte, né? A gente tem muitas empresas em João Pessoa ainda que são de médio porte, então o impacto disso numa empresa menor, eu acho que ainda é maior, né? Então foi bem interessante para a gente verificar isso na prática, para os gestores identificarem isso na prática, e para a própria Liviane, né, que conseguiu fazer isso enquanto aí um estudo de final de curso. Então foi muito satisfatório para a gente, enquanto professores também, né, que participamos verificar isso e fazer essa contribuição para a empresa também de maneira prática. Obrigada. Muito interessante, muito interessante. São todas reflexões de grande interesse, né, para avançar no conhecimento. São 3 casos que a gente viu, casos desde um ênfase que se deu, né, um maior destaque à parte estratégica e à decisão operativa, de uma perspectiva geral, dentro do marco do planejamento estratégico, passando por uma visão da integração da gestão entre o âmbito, né, o marco estratégico e um marco operativo e a importância disso para a toma de decisões. E chegando no terceiro, que é, olha, aqui já no marco de decisões operativas, de gestão de estoque, a gente pode ter estratégias muito potentes para ter impacto na organização através de mudanças que não necessariamente requerem grandes investimentos, como a gente agora acabou de ver, mas sim processos de organização da informação que já a maioria deve estar já digitalizada, sem necessidade de um processo de transformação digital completo, mas de a integração dos processos de informação com o estabelecimento de parâmetros, né, para toma de decisão, e nesse caso, o estoque mínimo que deve ter, né, para
acender esse gatilho, que é vamos renovar esse estoque. Então, os instrumentos de gestão vivos na organização, desde o âmbito estratégico até o âmbito operativo, contribuindo para melhoras significativas nas organizações que a gente teve a ocasião de ver, que também são de setores bem diferenciados, né? Os quais se beneficiam desse processo, além do mais, de ver o seu pessoal, né, que está em processo formativo, numa pesquisação, os 3 foram pesquisação, porque os 3 foram de pessoas que estão trabalhando nas organizações e têm essa visão, né, essa visão de como melhorar, mas também a preocupação de registrar e trazer para a discussão acadêmica essas experiências que finalmente enriquecem o escopo, né, das ciências administrativas e ciências da gestão. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês. Eu acho que tem muitas linhas de pesquisa futura para continuar trabalhando, outros casos, né, como no caso da Alessandra, que está aqui, que já está em outro processo, levando modelos. O modelo funcionou mais num caso, depois não funcionou tanto no outro, aí agora já está levando para outro que sim, parece que está funcionando, com os ajustes. E talvez esses ajustes nos levem a pensar exatamente nesses fatores determinantes que estão no entorno, como liderança, né, como participação e cultura organizacional. Então, novamente, o SEMEAD gerando esse espaço de troca, né, entre o âmbito practitioner, o âmbito da prática da gestão, com a reflexão acadêmica. Então, eu quero parabenizar novamente cada um de vocês e esperar que no próximo ano a gente se veja de novo por aqui, com novos casos, com nova perspectiva, seguindo as linhas de pesquisa ou ampliando também para outras áreas e vinculando esse processo de conclusões e de reflexão acadêmica sobre ele, e talvez, inclusive, com níveis doutorais. Eu vi que aqui a predominância foi mestrado, mas, quem sabe, em outras linhas de pesquisa também para o doutorado. Então, a gente fica por aqui, e eu agradeço muito a cada um de vocês, e não se esqueçam de responder lá a pesquisa. E desculpa, uma vez mais, pela interrupção aí, parece do vídeo em determinado momento. Marta, A você pode gente, colocar novamente no chat o link, por favor, da pesquisa? o Ícaro, por favor, porque eu acho que algumas pessoas chegaram, né, no final. Isso, depois, É, Já coloco, vou pegar aqui. Tá bom. eu posso. Já foi. Sim? Puderam abrir? Vamos lá, vamos dar um tempinho para responder. Respondido. Obrigado, viu? Muito bem, obrigado, professor Alexandre, pela sua presença, e Bom dia para finalizamos, vocês. então. Respondi Tchau. também, bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Respondido. Bom dia. Deus abençoe e ilumine a todos. Muito obrigada.